Projeto Dharma Espaço Terapêutico, Dr. Joseph Murphy, o livro Poder do Subconsciente. Nós estamos na 11ª aula, no segundo capítulo, Como a Mente Funciona. Na página 43, o subtítulo é Reações diferentes à mesma sugestão. É importante compreender que pessoas diferentes reagem de maneira diferente à mesma sugestão. Isso acontece porque têm diferentes condicionamentos ou crenças subconscientes. Pessoas que tiveram a mesma experiência, como de traição. Se eu pego uma pessoa no consultório que foi traída, uma mulher que foi traída e que tem uma base muito espiritual, que tem uma base fundamentada de equilíbrio, ela vai reagir de forma diferente de uma pessoa que não teve. Você pode me perguntar assim, ok, mas se ela tem uma base espiritual, por que ela foi traída? Talvez essa pessoa teve essa base durante o casamento dela. Não foi uma pessoa que ela escolheu dentro dessa solidez, dentro dessa base espiritual. E como ela começou a ter uma vida espiritual mais fundamentada e aquela pessoa não estava mais em ressonância com ela, o que aconteceu? A traição foi um desencadeador para ela perceber que esse casamento não teria uma solidez. Ou qualquer outro tipo de experiência. Às vezes você tem uma experiência de uma forma que parecia no início muito dolorida e no meio do processo você vai observar que aquilo foi exatamente uma cura que você precisava ter dentro do seu interior. Por isso que ele diz que sugestão para diferentes pessoas tem reações diferentes. Uma sugestão é aquilo que você colocou no seu subconsciente e ele tem que expressar de forma, fatos ou experiência. Por isso que nós reagimos de forma diferente dependendo da nossa educação, dependendo da nossa cultura, dependendo de como nós temos essa crença e esse condicionamento. Vamos supor que em vez de escolher uma passageira, você escolheu um membro da tripulação e diz: "Ei, cara, você não parece muito bem. Você acha que você vai ficar enjoado?" Dependendo do temperamento do marinheiro, ele ou rir da sua piada de mau gosto, ou lhe diz para ir para aquele lugar. A sugestão não teve nenhum poder sobre ele, porque a ideia de enjoo está ligada à sua mente, à imunidade contra esse estado. Em consequência, sua resposta não foi de medo ou preocupação, mas sim de autoconfiança. Vou contar um exemplo para vocês, porque nesse exemplo eu sou mestre, né? Na vida prática e na vida real. Como diz meu professor de astrologia, meu doutorado foi na prática. Como eu tenho uma vida há algum tempo, eu busquei a vida espiritual. Eu conheci uma pessoa certa vez, um conhecido, né? Ele se tornou um conhecido, e ele tinha muito medo de coisas diabólicas, de feitiço, de trabalho, e ele falava que realmente isso tinha poder sobre a vida dele, sobre a vida das pessoas. E o que aconteceu? Durante um tempo, ele tentou passar para mim essa insegurança. Ele dizia que isso ia acontecer, ele dizia que as coisas que eu trabalhava não eram de Deus, ele dizia, então ele tentou colocar para mim esse condicionamento que aqui o Dr. Joseph Murphy cita como se fosse um passageiro, um marinheiro, e a gente ri daquilo porque eu não acredito. Eu tenho uma autoconfiança em Deus que eu não acredito nessas coisas.
mas pessoas que foram condicionadas com medo de feitiço, de trabalho, de essas autossugestão e de sugestão feito por outras pessoas, porque na maioria das vezes são a pessoa que coloca essa sugestão na mente dela, não é imposta pro lado de fora. As sugestões que são trazidas do externo são porque nós já confirmamos isso na nossa mente, são as respostas do que nós acreditamos. Por isso que muitas vezes as pessoas sentem antes de ver qualquer coisa. Eles já sentem o mal-estar só de falar. Tem pessoas que a mente dele é tão sensível à questão de fraqueza que se ele sente, se alguém fala algo que ele teme, aquilo já começa a ter sintomas. Se a pessoa fala que viu um trabalho na porta da casa dessa pessoa que tem medo, ela já começa a sentir algo. Por quê? Porque ela aceitou essa sugestão. Então, quando nós temos pessoas em volta de nós que tentam impor algo que nós não acreditamos, nós rimos, isso não chega até nós. Mas se você tem medo, isso começa a trazer sintomas, porque a nossa mente, ela aceita isso como verdade. O dicionário lhe dirá que sugestão é o ato ou caso de pôr alguma coisa na mente de alguém. É o processo mental através do qual o pensamento ou ideia sugerido são recebidos, aceito ou posto em prática. Lembra-se, porém, que a sugestão não pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. A mente consciente tem o poder de rejeitá-la. Exatamente o que eu acabei de dizer sobre a experiência que eu tive com esse conhecido. Se eu não acredito, a minha mente consciente sabe que aquilo não é verdade, que eu não tenho nenhum medo sobre aquilo, a própria mente consciente, ela faz uma barreira, ela não deixa passar, ela não acredita naquilo. Então, se eu tenho consciência, se eu sou uma pessoa racional e digo, gente, como que esse trabalho, um bonequinho, uma farofa, sei lá, um uísque, sei lá o que eles colocam nesses trabalhos, se esse é só uma comida, é só um boneco, é só eles usam muito também fazer trabalho miúdos de animais, né? Sangue, é só um sangue, é a mesma coisa de eu ver isso no açougue ou ver na porta da minha casa, uma vela, é só uma vela queimada, se não tem nada de poder nisso, a minha mente barrou, a minha mente cercou, ela ficou ali como um vigia nessa porta, ela não deixou passar para minha mente subconsciente, ela rejeita, né? Ele está dizendo que a sugestão não pode impor a mente subconsciente a menos que a nossa mente consciente aceita. O subconsciente, ele obedece ordem. Se a minha mente consciente começa a ter medo, achar que aquilo é verdade, ela vai aceitar e vai trazer sintomas, ela vai trazer experiência, pessoas falando, para que aquilo seja uma verdade para mim, porque eu tenho essa crença, isso para mim é verdade, essa sugestão foi colocada porque isso para mim é verdade. O marinheiro não tinha medo de enjoo, convencera-se de que sua imunidade a esse estado o que o protegeu do poder da sugestão de despertar o medo. A passageira, porém, já estava preocupada com o medo do enjoo. Por isso, a sugestão que você lhe deu dominou-a por completo. Então, quando nós não aceitamos a sugestão racionalmente, é como se fosse uma imunidade. Nós temos ali, a nossa mente, ela está imune a isso. Pode falar qualquer outra coisa relacionada que nós vamos passar mal, ou a pessoa que não tem medo, tá viajando, vamos pegar de avião, que é mais comum, pessoa que tem muito medo de avião, né? E vai viajar. Aí você começa a contar uma história antes dela pegar o voo, que um determinado avião caiu, que morreu não sei quantas pessoas, a pessoa começa a temer.
se ela tiver medo. Se for uma pessoa que não tem medo, a pessoa vai falar, mas é porque aquele avião estava com problema, o meu vai ser perfeito, o meu voo. E vai ser perfeito. Por quê? Porque essa pessoa não aceitou, ela tem uma imunidade contra aquele medo, ela não tem medo, ela não deixa aquilo passar para o subconsciente dela. Então a mente racional dela vai impor, ela vai proteger. E nós precisamos estar atento a essas sugestões, porque às vezes nós não temos, mas as pessoas vão falando, nós vamos dando espaço para nossa mente e um certo ponto a gente começa a achar que aquilo é verdade. Então nós precisamos estar atento aos nossos pensamentos. Todos nós temos medo, crenças e opiniões próprias. Nós podemos não ter medo de avião, mas às vezes nós temos um medo de inseto. Às vezes nós não temos medo de inseto, mas nós temos medo de uma doença, de pegar um resfriado, um medo de pessoas que já faleceram. Eu, quando criança, eu tinha muito medo, não só quando criança, até adulta mesmo, eu tinha muito medo de ver espírito, porque eu fui criada com essa crença. Eu tinha muito esse medo. São crenças que são colocadas, às vezes, pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pelas religiões que nós frequentamos, pelo lugar de trabalho, de perder o emprego. Nós não temos medo de ficar sem dinheiro. Começamos a trabalhar numa empresa e, de repente, aquelas pessoas ali com muito medo, a gente começa a temer. A gente começa a achar que se a gente perder aquele trabalho, a gente não vai ter outro. Se você convive com uma pessoa muito pessimista com relação a dinheiro, de repente você acredita que vai faltar dinheiro para você também. E começa a acontecer alguns episódios na sua vida que você começa a acreditar, falar, gente, isso é verdade. Tá acontecendo, você começa a temer e aí você começa a atrair mais e mais daquilo. E nós precisamos ficar muito atento, porque a nossa mente é muito rápida. A nossa mente, ela, se passar para o subconsciente, ele tende a trazer aquilo como confirmação. Essas suposições interiores nos dirigem e governam nossas vidas. Em si e por si mesmo, a sugestão nenhum poder tem. O poder nasce do fato de ela ser mentalmente aceita. Só esse ponto é que o subconsciente começa a agir de acordo com a natureza da sua sugestão. Eu creio que não existe uma pessoa que não tenha medo de nada. Tem esses grandes mestres nesses locais, nesses países orientais, eles trabalharam por anos, 28, 10 anos, trabalhando com as meditações. Vejo que são pessoas mais preparadas, mas nós que estamos buscando autoconhecimento, somos bebês ainda, rastejando, caminhando, né? Então, nós não podemos dizer que nós não temos medo. Às vezes nós temos menos medo de uma coisa e às vezes nós temos mais medo de outra. Tem pessoas que têm mais medo de ficar sem dinheiro, tem pessoas que não têm essa crença com relação à falta de dinheiro. Tem pessoas que têm com relação à doença. Os tipos de medo depende do condicionamento que nós temos, crenças e condicionamento. Isso vai depender de como nós fomos educados, seja na família, seja na sociedade, seja nós mesmos. Às vezes não são os nossos pais, nós fomos dando espaço à nossa mente, pensando numa determinada coisa, de repente aquilo começou a manifestar e confirmar. E nem ao menos nós percebemos que fomos nós que colocamos aquilo, que nós implantamos, que nós colocamos aquela semente e agora ela está criando-lhe raízes dentro de nós e nascendo frutos. E os frutos nem sempre são os mais agradáveis, por isso nós precisamos estar em alerta com nossos pensamentos. Como ele perdeu o braço? O Dr. Zé Murphy vai, a partir desse capítulo,
contar bastante histórias reais, que vai ajudar bastante a gente colocar isso na prática. Vamos observar que são histórias reais, que vai trazer um pouco mais de prática para o nosso dia a dia. Durante muitos anos ministrei uma série regular de palestra no London Truth Forum, em Custom House, que eu havia fundado um bom tempo antes. A doutora Evelyn, a diretora, contou-me a história de um homem cuja filha sofria de artrite reumatoide mutilante e de uma doença desfigurante e dolorosa de pele, denominada psoríase. Tentaram todas as sortes de tratamento, mas nada que os médicos receitavam parecia funcionar. O pai entrou em desespero. Repetidamente dizia aos amigos: eu daria o braço direito para ver a minha filha curada. Segundo a doutora Flitz, certo dia a família saiu para um passeio de carro. O carro chocou-se de frente com o outro. O braço direito do pai foi dissipado, à altura do ombro. Voltando para casa, ao deixar o hospital, ele descobriu que a artrite e o problema de pele da filha havia desaparecido. Você precisa ter cuidado e dar ao seu subconsciente apenas sugestão que o cura, abençoa, eleva, expira de todas as maneiras. Lembra-se, seu subconsciente não entende o jogo de palavra, ele interpreta ao pé da letra. Quando nós falamos, o nosso subconsciente, ele não sabe o que é uma brincadeira, ele não sabe que esse jogo de palavra é apenas um ditado popular e rimos, achamos aquilo engraçado. Ao longo do tempo aquilo começa a manifestar e a gente não consegue compreender o porquê. Quando o Dr. Joseph Murphy diz que a gente precisa apenas pensar em palavras, falar palavras, ter ações construtiva, elevadas e positiva, porque o nosso subconsciente ele vai entendendo aquilo como verdade. No começo a gente pode falar que é só uma brincadeira, de repente aquilo começa a ser expresso do lado de fora. Na nossa atualidade temos muito vocabulários que vira moda e as pessoas vai passando aquilo para um, para outro, de repente todo mundo está falando aquele mesmo vocabulário. E aquilo é um hipnotismo em massa. De repente nós estamos falando a mesma coisa. E nós se perguntamos, por que eu estou usando essa palavra? Eu não tinha hábito de falar. Se a gente fazer uma pesquisa mais afinada, a gente vai observar que perto de nós tem pessoas que falam aquele vocabulário, aquela gíria. E de repente nós estamos falando também. Às vezes um vizinho está ouvindo uma música, ela fica na nossa cabeça rodando o dia inteiro. Passa 2, 3 dias, tá lá nós cantando ou murmurando a música. O nosso subconsciente, ele guarda aquela informação e vai procurar um momento, uma oportunidade dele expressar aquilo do lado de fora. Quando o senhor aqui, o pai da menina, da moça, dizia que preferia perder um braço do que ver ela sofrendo com aquela tipo de doença de pele que hoje nós conhecemos, né, como psoríase, ele poderia dizer: eu celebrarei, eu darei uma festa se ela se curar. Quando a minha filha curar, eu darei uma festa.
A gente vai fazer uma viagem maravilhosa. É uma maneira inteligente de nós condicionar o nosso subconsciente e muito mais rápido, porque nós entendemos festa, comemoração é bom. Então, nosso subconsciente vai procurar realizar aquilo muito mais rápido. E às vezes a gente quer colocar um sacrifício. Na maioria, colocamos coisas sacrificantes em troca daquilo. Como se isso fosse uma maneira de compensar aquela outra coisa. Para ter uma coisa boa, precisamos ter uma coisa ruim. Ao invés de, a partir do momento que eu me curar, eu celebrarei de forma abundantemente bela. Quando eu me curar dessa doença, quando eu concluir esse curso, quando eu... Uma coisa que seja ali difícil para você, que você precisa de dedicar mais tempo, faça uma promessa que seja boa, que seja construtiva, que seja elevada. Se eu curar dessa hora, a hora que eu curar dessa doença, não é se eu curar. A hora que eu curar, no momento que eu curar, eu vou sair para jantar no melhor restaurante. Eu vou me dar de presente aquela roupa que eu estou almejando há muito tempo. Eu vou comprar uma joia para mim e me dar de presente. Ou você compra isso, ou você faz isso antes para o seu subconsciente entender, passar aquilo como um hábito, como uma crença. Nós precisamos afinar esses comportamentos, treinar nossa mente para esse tipo de comportamento. Como a autossugestão elimina o medo? O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo, tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar danos. Corretamente, ser uma enorme utilidade. Quando o pai da criança, da garota, era uma garota? Acho que sim, era uma filha. Quando o pai da garota utilizou essa autossugestão, porque ele autossugeriu a ele que ele ia perder o braço e a filha ia ficar curada. Foi isso que ele disse, por isso que aconteceu. A autossugestão é uma ferramenta muito poderosa, conscientemente. Porque tem pessoas que fazem autossugestão uma vida inteira e aquilo não é expressado pro lado de fora como fato, realidade, experiência. Ele fala, mas dentro dele o sentimento é o contrário. O desejo desse pai era curar a filha. O desejo dele era ver a filha dele curada. Por isso, o termo autossugestão é uma ferramenta que o Dr. Zé Murphy diz, é um termo bem definido, específico. Ele especificou que ele daria um braço direito, lembra, não foi qualquer braço, foi o braço e o braço direito pela cura da filha. Ele foi bem específico. Então a energia concentrou naquele ponto e se tornou uma realidade. Janete R. era uma jovem talentosa cantora. Recebeu o convite para fazer uma prova de voz para um papel importante numa ópera. Queria desesperadamente fazer a prova, mas se sentia também muito apreensiva. Já começa aqui uma palavra, né, que precisa ser trocada desesperadamente. Poderia ela dizer, queria alegremente, harmoniosamente, feliz, ao invés de desesperadamente. 3 vezes antes, quando cantara para os diretores, fracassara redondamente. A razão, medo de fracasso. Embora possuísse uma voz maravilhosa, vinha dizendo a si mesmo, quando eu chegar a hora de cantar, eu vou ser horrível, não vou nunca conseguir o papel, eles não vão gostar de mim e vão se perguntar como tive coragem de me submeter a uma prova. Eu vou, mas sei que vou ser um fracasso.
o resultado, com certeza, das 3 vezes que ela foi justamente isso, porque ela afirmava que ela era um fracasso. A mente subconsciente aceitou essa autossugestão negativa como se fosse um pedido e passou a dar-lhe realidade e fazer o que isso acontecesse. E passou a fazer com que isso acontecesse. A causa era uma autossugestão involuntária. Seus medos havia se transformado em pensamentos carregados de emoções profundos que, por seu turno, se tornaram sua realidade. Conforme ela foi repetindo, ela foi sentindo, aquela emoção foi passando para o subconsciente expressou da forma que ela precisasse confirmar como um fracasso. A jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força da autossugestão negativa e fez isso combatendo a autossugestão positiva. O que fez foi o seguinte: 3 vezes por dia, trancava-se em seu quarto silencioso, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos. Tanto quanto podia silenciar o corpo e a mente. A inércia física facilita a atividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Quando nós queremos passar algo para o nosso subconsciente, a maneira mais prática e a maneira, não digo mais fácil, mas é mais rápido para o subconsciente aceitar, é justamente o que ela fez. É você silenciar a mente, o corpo, relaxar em um determinado lugar, seja uma cadeira, seja uma cama, que você deite e que você relaxa profundamente o seu corpo. Com a mente relaxada, fica mais rápido o subconsciente aceitar. Na verdade, a nossa mente consciente passar como verdade. A inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. A fim de combater a sugestão de medo, repetia para si mesmo: eu canto maravilhosamente bem. Eu sou equilibrada, serena, confiante e calma. Em todas as ocasiões em que sentava para fazer o exercício, repetia lentamente, tranquilamente, com confiança, essa afirmação de 5 vezes. Fazia 3 sessões iguais durante o dia e imediatamente antes de deitar-se. Após uma semana, sentiu-se inteiramente equilibrada e confiante. Ao chegar o dia aziago, deu uma audição maravilhosa dela. E aí você vai lá, ou um filho, né? O Dr. Zé Murphy conta também de um filho que leva para o pai faz um anel de uma madeira e fala que é da cruz de Jesus, e ele cura de uma doença rara. Não precisa necessariamente ser uma pessoa que tem uma certa mediunidade. Na atualidade, eu repito, nós gostamos muito disso, de adivinhações, de profecias, de revelações. Quando nós procuramos alguém que faça isso, nós acatamos aquilo como verdade. Se for uma coisa boa, construtiva, né, para nós é bom. Às vezes é coisa ruim. As pessoas às vezes acreditam em coisas que não são tão construtivas. E aí acaba caminhando por um fracasso, por uma doença que não precisava passar. Foi uma autossugestão. Acreditou em algo, em alguma pessoa, acreditou no que viu. Às vezes nem é um trabalho, às vezes foi coisas que deixaram cair ali, mas a pessoa já colocou aquilo na cabeça e ela começou a acreditar naquilo e aquilo se tornou verdade. Por isso, o Dr. Zé Murphy está dizendo, a autossugestão você pode fazer para você, observando palavras que você acredita, frases, afirmações que você acredita, pegar frases, afirmações, palavras que não soa como verdade para você, você não vai se convencer que aquilo é verdade. Então, esse é uma prática dentro
do livro O Poder do Subconsciente, que nós podemos fazer, pegar uma sugestão, caminhar com ela todos os dias. Eu sou rica, eu sou próspera, eu sou saudável, eu sou abundante, eu sou respeitada, eu sou reconhecida, eu sou uma excelente profissional, eu sou uma excelente filha, eu sou uma excelente mãe. Você afirmar e reafirmar para você, isso chega um momento que o subconsciente acredita e tende a expressar para o lado de fora. Fica essa aula para vocês. Nós encontramos no próximo encontro e colocaremos em prática esse exercício. Pega uma frase, uma palavra, se você quer mais dinheiro, se você quer saúde, se você quer encontrar alguém que você não a vê, se você quer que alguém te ligue, que faz muito tempo que você não vê, não tem contato, perdeu o contato com essa pessoa, fecha o olho, fala dessa pessoa para as pessoas que você conhece, dá exemplo dessa pessoa. Eu tenho um conhecido que nós somos muito próximos, mesmo que tenha anos que você não veja essa pessoa, afirma como se você estivesse vivenciando isso no momento. Seu subconsciente vai acreditar naquilo como verdade. E você vai ver e vai pegar confiança nessas técnicas, nessas práticas. Beijo de luz e até o nosso próximo encontro.